Olá, eu sou Célia Carvalho, fundadora da ACR Educação. Na ACR Educação, desenvolvemos materiais focados na alfabetização e reforço. Por aqui, traremos convidados que também, como nós, é apaixonado pela educação e pela transformação que ela faz na vida das pessoas. E aqui hoje temos uma convidada especial que vai agregar muito nesse nosso projeto. É a Vanessa Correia, ela é profissional formada em Relações Públicas e Comunicação Social, com MBA empresarial, além de especialização em terapia sistêmica. Vanessa possui mais de 1 ano de experiência na realização de atendimentos individuais, mentorias em grupos e online também. Na parte também integral sobre o ser humano, o eu, o nós e o todo. Então, seja muito bem-vinda, Vanessa, aqui no nosso podcast da CR Educação. E gostaria de agradecer você imensamente por essa oportunidade de ter você aqui hoje. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, Célia. Falar sobre educação, falar sobre saúde mental para mim é a minha paixão. Então, ter essa oportunidade aqui é incrível. Eu que agradeço. E no podcast de hoje abordaremos a realidade de professores e pais que frequentemente enfrentam uma sobrecarga, cobrança e responsabilidades que vão além do que deveriam assumir. Nós discutiremos também temas como limites, papéis da saúde mental e ações que podem ser desenvolvidas na escola e em casa e até mesmo em ambientes corporativos para promover o bem-estar e o equilíbrio. Antes de qualquer coisa, Vanessa, eu gostaria de saber qual a sua decisão pela terapia sistêmica. Olha, a terapia entrou na minha vida, de fato, quando eu me tornei mãe. Em 2022, na verdade, foi quando eu entrei a fundo na terapia. Mas eu venho de um lar já muito conturbado pela dependência química do meu irmão. Então, já foi um assunto que eu sempre vinha tratando com terapia, por toda a nossa dinâmica familiar. Mas depois da maternidade, que parece que ou estava tudo debaixo do tapete e eu não sabia, ou muitas coisas eu já achava que tinha resolvido e com a maternidade aflorou tudo. E aí, realmente, eu entrei de cabeça para me conhecer, me entender o que eu estava passando, entender quem era aquela Vanessa pós-maternidade, porque se eu já não conhecia direito a Vanessa antes de ser mãe, depois que eu virei mãe, então, que aflorou tudo, foi onde eu entrei de cabeça mesmo. E aí foi aonde eu comecei, além de estudar e entender tudo o que acontecia comigo, foi aonde também surgiu essa oportunidade, essa vontade de levar isso para mais mulheres. E eu tenho certeza que você viu que o que você passava, existia um monte. Muito, passava mais do que... Muito semelhante ao que você passou, Com né? certeza. Então, Vanessa, você trabalha com o conceito do eu, o nós e o todo. Poderia explicar como esse conceito se aplica no contexto da educação e das famílias também? Vamos lá. Na terapia sistêmica, a gente trabalha com toda uma base familiar. Então, a gente olha para tudo o que aconteceu, como era a vida daquela criança, ali com pai, mãe, avós, tios, enfim, como era aquela dinâmica, quais eram as crenças. E a gente traz isso hoje para a educação e para as famílias, porque isso tem tudo a ver. Porque tudo que a gente aprendeu na nossa vida, na nossa família, tudo que a gente ouviu, o que eu acreditei do que eu era, porque eu ouvi de um pai, eu ouvi de uma mãe, tudo isso a gente carrega essa bagagem. Então, muitas vezes, a forma como eu vou para o mundo hoje, os medos que eu tenho, os traumas que eu tenho, as dificuldades, as coisas que me travam, tem tudo a ver com o que aconteceu lá atrás. E cada um de nós traz isso.
Só que se a gente não olha para isso com carinho e entendendo tudo o que aconteceu e precisando ressignificar alguma coisa, porque não é apagar o que aconteceu, mas é olhar com uma outra lente. A gente vai pro mundo e não entende por que eu não me dou bem em tal trabalho, por que tem sempre uma pessoa que é assim que encrenca comigo, por que o meu dinheiro vem e vai embora, por que por exemplo, eu professora, por que sempre aqueles mesmos tipos de alunos que caem na minha turma? Então, a gente tem um padrão, e se a gente não olha para isso, a gente acaba repetindo isso no nosso mundo. Nossa, bem legal essa forma de, né, vai saber, né? Pega uma sala sempre agitada, Exatamente. Eu tendo a pegar ela Fala, sempre. Gente, nossa, fulano sempre tá com os mais calminhos. Por que eu tô sempre com os mais agitados? Porque tem alguma coisa aí que tem a ver com a sua dinâmica familiar e alguma coisa que você precisa olhar que você ainda não olhou. Por isso que a gente acaba repetindo padrões. Eu brinco que é como se fosse uma fase do videogame. Enquanto você não passa aquela fase, ela vem aparecendo em outras formas. Aí você acha que, não, é porque o problema era fulano, era a escola, era o ambiente. Aí você vai para um outro lugar e só muda o endereço, porque o problema é o mesmo. Porque a gente acaba repetindo os mesmos padrões. Porque tem coisa que a gente precisa olhar que não foi olhado. Ai, bacana. E em sua visão, por que muitos professores e pais acabam esquecendo do eu e dedicam-se a sua atenção apenas para o outro? Em tudo, né? Tudo. Por quê? Porque nós fomos ensinados assim. Nós fomos ensinados a agradar, a ser bonzinhos, a não dar trabalho. Quando você ouve assim, seja bonzinha com a professora, seja boazinha com a sua avó, seja boazinha. Então, ou seja, eu não posso ser eu tenho que me vestir de um personagem ou agradar para eu ser aceita. Então, a gente aprendeu que a gente sempre precisa agradar o outro primeiro. Por mais que eu não concorde, que não seja eu, mas a frustração do outro não gostar do que eu fiz, não gostar... E isso a gente vê muito nas crianças, né? Ainda mais as crianças ali na faixa etária de 3, 4 anos. Se você fala um não, ou ela vem com uma roupa linda e você fala assim... legal, filha, mas você estava ocupada com alguma coisa? Ela vai chorar achando que você não aprovou. Por quê? Porque a gente tem essa necessidade de pertencer a algum lugar. Então, a gente foi ensinado a olhar sempre para o outro. E se der tempo, a gente olha pra gente. Mas é porque eu tenho que agradar o outro, porque o mundo manda isso de você ser boazinha, de você ter educação, de você... Não que você não tenha que ter, mas a gente sempre passa a olhar na perspectiva do outro, nunca na nossa. Então, a gente vai pro mundo agradando o outro. E muitas vezes a gente se coloca em papéis e em lugares que não nos cabe, mas é porque eu preciso pertencer àquilo. Eu preciso daquela pessoa, eu preciso que o outro me olhe, eu preciso que o outro me aprove. Nem que eu tenha que ser menos eu, que eu tenha que rir um pouco mais baixo, porque ali incomodou, ou porque eu tenha que fazer alguma coisa, ou ser diferente, quem sabe vestir uma roupa diferente, porque é ali que manda. E aí é onde a gente vai perdendo essa identidade. Então, a gente vai muito pro mundo para agradar os outros, para se moldar nos ambientes externos, e a gente esquece da gente, do que eu gosto, do que realmente faz sentido para mim, se eu concordo ou não concordo, porque eu aprendi, eu fui moldada assim. Não, e você falando aí, Vanessa, eu lembrei de algo que eu vi um vídeo que a pessoa falava assim, ela gostava da coxa, mas ela dava o coxa pro marido porque achava que o marido que gostava. E o marido dava outra parte do frango para ela porque achava que ela gostava. Só que ninguém nunca falou o que realmente gostava. Exatamente. E aí, quando a pessoa, hoje eu não quero a coxa, e deu pra pessoa, ela ficou mega feliz, porque era aquilo que ela gostava. Exatamente. Mas o contexto que você vem falando aí é algo que muitas mães vivenciam. Elas casam,
têm os filhos, elas vivem e se dedicam à vida delas, para o marido, para os filhos, e esquece de si, né? Então, esse é um verdadeiro papel que a gente vê nessa doação do outro e esquece, né? Muito bacana. Então, observamos atualmente muitos professores cansados, sobrecarregados e submetidos a diversas cobranças. Então, de que maneira a terapia sistêmica pode auxiliar e para eles não assumirem sozinhos essas responsabilidades que não lhe pertencem integralmente? Porque muitas vezes não é nem só a questão dessa sobrecarga, mas eu vou te falar mais como professora em sala de aula, que hoje em dia você não está ali para ensinar os conteúdos, você está ali para educar, que é um papel dos pais. Exatamente. Então, ajuda aí, como? Exatamente, está tudo invertido, né? Tá. A gente vem de uma geração de pessoas muito doente emocionalmente. Então, a gente sai de um extremo e vai para o outro. A gente sai do extremo de uma educação totalmente autoritária, que é assim porque é e ponto final, a última palavra é a minha e não fala mais. E aí a gente vai para uma outra educação que foi a totalmente permissiva. De que as crianças podem tudo, porque hoje você não pode falar mais nada, você não pode gritar, você não pode isso, você não pode aquilo. A questão é encontrar o caminho do meio. Não é nem uma coisa e nem outra. E é o que muitas pessoas não estão sabendo lidar. De como que eu vou ouvir o meu filho, entender a emoção que ele está sentindo e mostrar, ensinar para ele isso, sendo que isso nunca foi feito comigo. E eu falo que nasce um filho, nasce uma fábrica de gatilhos. Então, tudo que um filho faz, aquilo bate na minha dor. Então, um choro dele bate na minha dor. Diversas coisas. Mas, por exemplo, às vezes você não aguenta ouvir o seu filho chorar porque na sua vez você não pôde chorar. Claro que a nível inconsciente. Então, hoje, os pais não estão sabendo, eles não sabem lidar nem com a própria emoção, muito mais a dos filhos. Então, a hora que um filho tá chorando, tá fazendo uma birra, ou você tá tendo que impor um limite, é aonde ele não sabe lidar, eu também não sei. Então, eu terceirizo isso, porque eu não sei lidar. Porque se eu for lidar como cuidar da birra do meu filho, eu vou ter que lidar com as minhas questões. E aí é uma coisa que eu tô correndo há muito tempo. Ou eu também não sei porque nunca me foi ensinado. Então, eles estão passando esse papel para a escola. Então, a escola tá colocando uma mochila com um monte de coisas que não é dela. Não pertence a ela. Não pertence a ela. E aí, como que os professores não ficam cansados? E você acha que o professor que está lidando ali com a criança também... Alguma coisa que a criança faz ou qualquer pessoa faz no mundo gera um gatilho na gente. E se eu não sei qual é o gatilho que gera, por que que isso acontece, qual que é o contexto que teve na minha vida e que hoje eu ajo assim e agora eu vou agir diferente, é onde as pessoas vão ficando cansadas. Porque você não sabe tudo isso que está acontecendo, você vai tocando no automático de, é assim mesmo. E aí você cria várias narrativas. A vida é difícil mesmo. O mundo é assim, não vai mudar. O mundo é assim desde que é mundo. E aí você vai criando várias narrativas para você não olhar para isso. Só que chega uma hora que o seu corpo grita. O seu corpo grita com burnout, com crises. No caso das mulheres, problemas do feminino. Quantas mulheres a gente vê hoje com problema de infertilidade, mioma, endometriose, câncer de mama? O corpo tá gritando. Nos homens, a gente vê muitos homens com psoríase, calvície. Não, sem contar a questão do infarto. Super. Nós tivemos um surto dentro da escola e a gente tem um caso de uma professora que morreu. Exatamente. Então, assim, o excesso de tudo isso que foi guardando, né? De coisas que estão acumuladas ali. Então,
um vai jogando pro outro. Mas o olhar na escola, Vanessa, ela é direcionada para a criança o tempo todo. Então, assim, tá olhando para ver o que aquela criança tem, encaminha para isso e para aquilo, mas nunca o olhar é para o professor. Não. Então, é como se ele fosse o super-herói que ia, né, vai Exato. aguentar tudo E é incrível. superar E olha tudo, como né? os padrões se repetem. É como em casa. Você sempre olha para a criança, você nunca olha para a mãe ou para o pai que está sobrecarregado. Você sempre olha para a criança, mas ninguém lembra de cuidar de quem cuida. Exatamente. E é algo necessário, né? Total. E, na sua opinião, cabe à escola promover os programas de apoio à saúde mental dos professores ou esse cuidado ele deve ser buscado individualmente por eles? Eu acho que cabe muito para a escola. Porque nem sempre também, né, Vanessa, a pessoa se identifica que eu estou cansado, eu estou doente, eu estou precisando de ajuda, de apoio, né? Exatamente. E cabe muito para a escola, primeiro, pela saúde dos seus funcionários, porque o bem maior, uma escola é uma empresa, como Sim. qualquer outra empresa. E o bem maior de uma empresa são as pessoas, não é o material. Você pode ter a maior tecnologia do mundo, mas se você não cuida das pessoas, você tem uma empresa que não prospera, que só vai ter dívidas. Então, para escola é maravilhoso, porque ela vai ter profissionais mais capacitados, mais felizes com o que fazem, e para os alunos um ambiente muito melhor. E quem sabe desperte também esse interesse dos pais de, nossa, que coisa legal que eles fazem lá. Nossa, queria aprender a trabalhar desse jeito. Quem sabe eu estendo isso para minha casa. Porque o exemplo que arrasta, né? Não adianta eu falar para você, você tem que fazer isso. Pai e mãe, você tem que fazer isso, isso e isso. Escola, você tem que fazer isso. Então, fica um ambiente mais leve para todo mundo. Então, a escola que tiver a oportunidade de ter um trabalho assim com os professores, vai ver como vai ficar mais leve para todo mundo, porque fica pesado para os professores, fica pesada para a gestão, porque tem que responder pelos professores, e aí a gente vê uma gestão que está super sobrecarregada, porque é reclamação de professor, reclamação de aluno, aí do outro lado são os pais cobrando. Então chega uma hora que fica pesado para todo mundo, porque as pessoas estão fora do seu lugar de força. Estão fazendo coisas que não é para fazer. Então, é onde sobrecarrega. Eu falo muito que se de um lado tá muito leve... se de um lado tá muito pesado, pode saber que o outro tá muito leve. Você tá fazendo coisa a mais do que você deveria. Qual que é o papel que você tá cumprindo a mais do que o seu? Fora que nós, professores, a gente tem uma coisa que acho que é comum para todos. Nós somos tarefeiros. E a gente pega uma coisa aqui, outra ali. Aí, além de trabalhar na escola, você leva o trabalho da escola para casa. E isso vai gerando um acúmulo. E às vezes, consequentemente, não dá conta nem de uma coisa nem de outra, né? E aí vai se misturando. Vai acumulando. E aí você não fica saudável em lugar nenhum. Você não tá saudável na escola, mas na sua família também não, porque ela tá sentindo a sua falta e você tá sobrecarregada, você nunca tá disponível, você tá sempre cansada. E aí, que hora que você vai cuidar de você? Porque a hora que para tudo, você quer só dormir, né? Sei lá, agora eu vou fazer um skincare. Não, você vai cair na cama e dormir, né? Olha, e como que a ausência de limites estabelecidos em casa por alguns pais impacta diretamente na saúde emocional dos professores, na verdade, que desempenham, né, esse papel referente ao cuidado e à educação das crianças? Os professores acabam tendo que assumir o papel de pai e mãe, de ter que impor limite. E aí você não tem o respeito, o respeito à hierarquia. Por quê? Porque em casa, quem é o dono da casa é a criança. Ela é o maior ali. Você vê como os papéis estão invertidos. Sim. Ela é maior que o pai e a mãe. Então, ela vai respeitar quem se ela não respeita pai e mãe? Ela vai respeitar quem? Que autoridade? E aí crescem essas crianças e adultos hoje
que ouve um não e fica super frustrado. Ouve um não e, ai, o mundo acabou. Por quê? Porque nunca foi imposto isso. E aí os professores têm que assumir mais uma carga de ensinar a ter autoridade. Só que aí fica muito pesado, porque chega em casa e não tem a continuação. Às vezes não tem a referência, né, Vanessa? Não tem porque a referência assim, também. o que eu senti era assim, ó. A criança, ela não tinha regras em casa, não tinha uma rotina, não tinha referência, nem de pai, nem de mãe. Às vezes, um dia, eu já tive aluno que hoje, ele estava aqui na escola, saía e ia para casa da tia. Aí voltava no dia seguinte, no outro dia ele ia para casa do pai. Aí ele voltava, no outro dia ele ia para casa da mãe. Exatamente. Aí voltava, no outro dia ele ia para, sabe? Então assim, ele não tinha referência de quem era a autoridade na vida dele. Então, é um contexto que às vezes a gente tem que analisar, porque depende da família também, né? E o que a família tá passando para que ela não consiga. Às vezes, trabalha muito, dá tudo para a criança e ela não entende que não é assim que funciona a vida lá fora. Exatamente. Então, dentro da casa dela, ela pode reinar, ela pode fazer o que ela quer, mas chega na escola tem regras. Tem regras, aí ela não sabe lidar. E ela não sabe lidar. Aí frustra. Exatamente. Então, é bem complicado essa situação. Então, muitos pais, eles relatam não saber como agir com seus filhos em casa. De que forma a terapia sistêmica podia contribuir para que essa família se organizem melhor e compreenda os seus papéis? Cada um olhar para si. Porque o que acontece em casa, principalmente com os filhos, é reflexo de você. E a gente vê isso muito com as mães. Se a mãe acorda bem, a energia da casa flui. Agora, se ela acorda mal, doente ou tá nervosa, tudo desanda, o filho fica irritado, as coisas na casa não fluem. É diferente do homem. O homem pode ter um dia ruim de trabalho, ele chega, vai pro quarto e tal. A casa continua no mesmo esquema. Então, é olhar para aquela família e, antes de olhar para a criança e dar algum diagnóstico de alguma coisa, peraí, como é que é esse ambiente que ela vive? Como está o pai? Como está a mãe emocionalmente? Porque a criança, ela é só um reflexo do que acontece ali. E o que a gente tem visto muito hoje é muito diagnóstico. A criança está irritada, ela não tem rotina, ela não tem autoridade, e aí, de repente, ela tem um diagnóstico de TDAH. Calma, mas espera aí, quem sabe se a gente ajustasse outras coisas? Foi feito antes algum trabalho, olhado em casa, qual que é a dinâmica, como que tá a mãe, como é que tá o pai? Porque eu vejo que para esses pais que estão sofrendo muito com autoridade, com ensinar o filho, educar, é porque ele precisa olhar para ele primeiro. Porque senão, quem está conduzindo ele é a criança interior dele. Não é ele como adulto. Porque a gente como adulto, você sabe quando é uma birra. Você senta e conversa. Porque você tem que ser o adulto ali da relação, a pessoa que controla. Porque a criança não sabe, o cérebro dela está em desenvolvimento. Só que se você também tá com as suas emoções à flor da pele, e quem tá brigando ali ou tentando ensinar o seu filho é a sua criança interior, cheia de dor, cheia de mágoa, de trauma, de culpa. São duas crianças brigando ali. Aí a situação sai do limite. Aí é o momento que você briga, que você grita, que você às vezes até bate. Aí eu não sei lidar com isso. E aí eu ponho o dia inteiro na escola. E assim, não é culpar um lado ou culpar o outro. Não tem culpa. Mas é simplesmente olhar pra si e falar, peraí. E reconhecer, né? Reconhecer. Porque às vezes, muitas vezes, um trauma, alguma coisa, não precisa ser algo grandioso. Nossa, aconteceu uma coisa muito grande na minha família. Não, eu já tratei com mulheres de que, não, minha vida foi tudo bem. Nunca teve nada, não teve separação, não tinha briga, não tinha isso, não tinha dependência química, não tinha nada. Mas, certos momentos da vida daquela mulher, ela enxergou uma falta.
Então, o trauma não é realmente o que aconteceu, mas é como você percebeu. E tenho certeza que como você está agindo com o seu filho, é de acordo com como agiram com você. E às vezes a gente fica com raiva, a gente acha que a criança está te desafiando, mas é entender que não. Ela é um cérebro em desenvolvimento. E esse cérebro desenvolve até os 25 anos. Então, você tem que ser o adulto que vai controlar aquela criança, vai ensinar para ela o que ela está sentindo. Olha, isso é raiva. Olha, isso eu entendo, mas não justifica você quebrar a casa inteira porque você está com raiva. Então, tá com raiva, você vai sentar. Só que como é que você vai ensinar isso para a criança se você nunca aprendeu isso? Então, comece por você. Comece a aprender o que você está sentindo, a se controlar, que aí você pode passar para o seu filho. E aí a dinâmica fica mais leve em casa. Você falando sobre isso, Vanessa, também entra na questão, por exemplo, alimentar. Você já viu uma mãe perguntando, você quer isso ou você quer aquilo? Uhum. Só que a criança, ela não tem maturidade para saber qual o alimento que é necessário para a nutrição dela. Exatamente. Então, muitos pais estão fazendo isso. Eu vou dar o que a criança gosta. E não é assim que funciona, Não né? é Então, assim. o posicionamento dos pais, respeitosamente, né? Colocando e ensinando a criança, é o que realmente deveria ser, né? Exatamente. Mas vamos lá. Considerando na escola que o professor lida com 30 ou mais crianças simultaneamente, o que falta? O que a falta de envolvimento dos pais aumenta essa carga? Como promover essa divisão saudável ou responsabilidade entre a família e a escola? Porque assim, além da pergunta aqui, eu quero contextualizar algo referente assim. As crianças onde os pais são presentes, eles estão sempre na escola. Agora, daquela criança que é conflitante, que a gente sabe que tem algum problema na família, desse contexto que a gente já vem falando aqui hoje, fica muito difícil quando a gente não tem esse apoio entre a família e a escola. E aí, como ajudar? É muito complicado, né? Porque quando a escola vai falar com essa família já vem com os 2 pés no peito, né? Então, você vê como tá tudo muito desorganizado. Uhum. Eu vejo como ter uma integração entre as 2 partes. Porque senão fica a escola contra a família. E aí a família, a escola chama, a família já vai falar que o problema é a escola. E aí a escola vai falar que o problema é a família. E fica nessa polarização que é uma coisa que a gente vê hoje na vida. Em tudo, né? Um lado contra o outro. E eu vejo que o caminho é o caminho do meio, é o caminho da integração. É o caminho de olhar, olha... A parceria, né? A parceria realmente. Talvez a escola propor mais dinâmicas com a família, para mostrar o que a escola está fazendo. E a família se sentir aberta para falar qual que é a dificuldade que está tendo, sem julgamento. Mostrar que é um lugar seguro, porque hoje eu vejo que as pessoas estão tão machucadas que elas já vão assim, antes de me atacar, eu ataco primeiro. Então, quando a escola já chama, você já fala, ai, o que a escola quer agora? E é um olhar diferente, é um olhar de unir mesmo. Unir as 2 forças, porque uma depende da outra. Porque uma é a extensão da outra. Não adianta a escola fazer alguma coisa e chegar em casa é diferente. Ou não adianta você ter uma postura com seu filho em casa e chega na escola é diferente. Então, é unir mesmo essas forças. Porque senão realmente vai ficar um jogando pro outro a responsabilidade e a culpa. E sentar como adultos e falar, olha, vamos resolver. Ao invés de ficar essa briguinha, de falar que você faz isso ou eu faço aquilo. É uma postura de adulto mesmo, de falar, não, peraí, estamos todos no mesmo barco. Vamos olhar. Mas para isso, você precisa estar bem com você. A escola, os funcionários, bem com eles, para poder ter essa junção. Senão vão ficar as crianças interiores brigando para ver quem tem razão. No início, quando você falou da questão da repetição, né, referente, eu pego sempre a mesma sala, tal, acontece também com a questão
dessa que você está falando agora dos pais acharem que o problema é a escola e não a criança. Teve um caso que a criança estudava numa escola e a mãe retirou a criança porque achava que a professora ela já era mais idosa, que ela não sabia alfabetizar e que eles sempre chamavam ela lá porque achava que o problema era a criança, e ela mudou a criança de escola. Adivinha o que aconteceu? Na primeira semana que ela entrou na minha sala, eu fiz todas as sondagens, tudo que eu faço com as crianças, e eu chamei essa mãe. Quando ela chegou, tudo parece assim, que ela estava ouvindo A mesma coisa que ela ouviu na outra escola. E aí, só depois que eu falei, foi que ela veio me contar essa questão que ela tinha tirado por conta disso. Então, assim, não que as escolas aqui não têm esse padrão de mandar todo o relatório da criança como que era para outra escola. Isso não que eu saiba, não existe. E aí, dessa forma, mostra que às vezes é isso que a gente estava falando. A pessoa precisa conhecer, precisa entender, precisa ver quais são os problemas que estão acontecendo. E às vezes a pessoa até sabe, mas ela não quer enxergar ou aceitar. Né? Porque muitas famílias, eles não aceitam. Eles acham que o problema é sempre o outro e vai culpar sempre o outro. E aí não tem uma responsabilidade, né? Isso vem muito de uma sociedade que foi criada assim, com essa crença de que a culpa é sempre do outro. Porque se eu jogo a culpa pro outro, eu tiro a minha responsabilidade de fazer alguma coisa diferente. E de resolver. Então, a culpa é da Célia, eu tô tranquila. A culpa é da escola, é a escola que resolva. E outra questão também, que eu sempre falo pros pais, é assim, ó. Essa criança, ela é momentânea na minha vida. Se é só esse ano que eu vou ficar com ela, pode ser que eu pegue outra sala que essa criança esteja? Também vai ser momentâneo, mas para sua vida ela vai ser para sempre. Seu filho, sua filha. Então, assim, são coisas que às vezes os pais têm que entender. E eu não tô falando isso julgando ou falando que só funciona dessa forma ou que todas as famílias é dessa forma. Mas como mãe também. Né? Não só como professora, mas a gente vivencia os dois lados. Então, a gente sabe realmente como... que a gente tem que se posicionar. Às vezes a gente tá errado e não quer aceitar, quando a pessoa também não aceita que tá errado, né? Para poder moldar, é outra parte que tem que ser trabalhada. E as emoções, eu acho que E olha como é tão importante tudo. O autoconhecimento. Porque você começa a enxergar que tudo que acontece nunca é sobre o outro. É sempre sobre a gente. Então, mas é porque fulano me irrita. Não, não é ele que te irrita. É você que se irrita. É você que se irrita com ele. É alguma coisa que você permite que ele faça que te irrite. Aí você vai olhar para isso e aí você puxa a responsabilidade para você. Opa, peraí. Então a responsabilidade é sempre minha. Só que tá todo mundo tão machucado que ninguém quer pegar essa responsabilidade e falar, realmente a culpa é minha. E aí, só que o que as pessoas não entendem, que não tem culpa. Tem aprendizado, é caminhar junto, não é culpa de um ou culpa do outro. É uma coisa que eu falo muito também nesse processo de autoconhecimento. Você vai entender o que te aconteceu lá atrás, não é para culpar seu pai e sua mãe, não, pelo contrário. É para honrar tudo que eles te deram da melhor forma. Eles deram o máximo com o que eles tinham, com o que eles aprenderam. Se não foi suficiente, ou se hoje você não concorda, ótimo, você é adulto o suficiente para fazer diferente. Mas não culpar, então a culpa é do meu pai por causa disso, de aquilo. Não, você ainda está na criança, que se você culpa, você ainda espera que o outro te dê a resposta, ou te dê alguma coisa diferente. E é isso que a gente vê hoje nesse mundo. Que tá um lado brigando com o outro para ver quem que vai ganhar. Ou seja, quem que faz isso? Criança. Então, são os adultos ainda infantilizados, vamos dizer assim. A gente não falou da adultização das crianças, mas hoje os adultos estão infantilizados. E a gente vê como tá isso hoje na dinâmica que tá aí no nosso país, né? Em tudo, no mundo, com guerra. Se cada um fizesse a sua parte, se entendesse,
se trabalhasse, não teria por que ter guerra, não teria por que ter briga. Todo mundo conseguiria sentar, conversar, expor a sua ideia. Posso não concordar, mas respeito e ok. Agora hoje não, as pessoas têm que impor e uma impõe a outra. E a escola impõe que a família tem que ser assim, e a família impõe que a escola tem que ser assim. E tá uma guerra. E quem perde em tudo isso são as crianças. Não, e sem contar assim, que se você não cuida de você, a criança também vai ficar ferida, vai continuar esse contexto. Você tá padronizando esse trauma nela, esse trauma que veio lá do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, veio vindo de geração em geração e você só tá repetindo a mesma coisa. Você acha que tá fazendo diferente, mas na verdade no fim você tá repetindo. Inconscientemente. Inconscientemente. Então, Vanessa, que tipo de palestra, curso ou vivência você costuma oferecer para escolas e famílias? Para a escola, eu costumo trabalhar vivências, geralmente 1, 2 vezes por mês com professores, para a gente olhar esse olhar mais individual, mas sem que o professor tenha que se expor nada. A gente vai só olhar para a sua criança, entender qual que é a dor aí, o que ela está carregando até hoje, que não é dela, ou que não faz mais parte dela, ou que já bagagem que nem era dela. Então, você fala de vários assuntos referente a isso, e eu, como professora, me identifico, não necessariamente eu preciso expor. Não, de jeito nenhum. Legal. E aí, a gente faz dinâmicas para ir soltando esses pesos e entendendo, ressignificando muitas crenças e sem se expor. E claro, um professor que fala, nossa, isso bateu muito comigo e eu preciso entender algumas coisas que aconteceram em particular. E aí a gente trabalha em particular, mas nada que exponha. E com a família também a mesma dinâmica, de entender primeiro quais são as dores dessas crianças interiores, os pais, que tá conflitando tanto com a educação dos filhos hoje. E sempre, sempre, o caminho é sempre olhar pra gente. Primeiro eu, depois o nós. Então, quando eu me conheço, me entendo, me respeito, ouço meu corpo, aí eu posso ir para as relações. Porque aí eu vou inteira, eu não vou para uma relação esperando que ela me dê o que me faltou. Eu me dou e agora eu compartilho com alguém. E aí, então, a gente vai para o mundo, que aí o mundo é trabalho, servir. Então, a gente vai inteira, senão a gente vai faltando. E aí é onde a gente vai aceitando tudo. Relações, migalhas, que eu falo, porque é aquilo que te falta, que você ainda não aprendeu a se dar. Que, na verdade, a gente tem que cuidar de nós para a gente poder retribuir com outras pessoas. Exatamente. E não entrar em defasagem, né? Senão a gente fica criando dependências emocionais. E aí a sua vida não anda porque você tem dependência com alguém. Com a mãe, com o pai, mesmo com o filho. E aí você não entende por que sua vida tá empacada, por que as coisas acontecem sempre do mesmo jeito, sempre naquele mesmo padrão. Por que você entra num relacionamento, é a mesma coisa. Por que você entra num trabalho que você pega o mesmo chefe, ou por que você entra numa turma, numa escola, que você pega o mesmo tipo de crianças. Porque você precisa ainda aprender a se entender e atender por que esses padrões estão repetindo e como que você pode ressignificar isso. Muito bacana. E que práticas cotidianas pais e professores podem adotar para cuidar da sua saúde mental e, ao mesmo tempo, preservar a qualidade da educação? Olha, uma prática muito simples e que todo mundo deveria fazer e as crianças também aprender é ter um momento de pausa. Pegar um momento no seu dia, pode ser um dia que a gente que é mãe com criança pequena sabe que não dá para você acordar e ter lá o seu momento, que é a casa, enquanto a criança não tá na escola ou não tem alguém que ajude, você não consegue ter, mas pega um momento no seu dia.
para uns minutinhos, fecha os olhos, põe uma música e fica ali. Eu ouço muitas pessoas falando assim, ai, mas eu não consigo meditar, eu não consigo, a minha cabeça não para. A questão não é parar a cabeça. A questão é, deixa os pensamentos. Vai vir um monte de coisa. Quando você perceber que você tá pensando, sei lá, no almoço, volta, presta atenção no seu corpo, na sua respiração, porque aí você vai se acalmando, você vai ouvindo, nossa, hoje eu acordei feliz. Ah, não, hoje eu acordei meio irritada. Nossa, por que eu tô irritada? E aí você vai se questionando e vai se perguntando. Porque senão a gente já acorda e já começa a vida no automático. E aí você tá nervosa e você já sai dando patada em todo mundo. E a criança tá recebendo uma cara feia que nem é pra ela, só que ela não entende. Porque ela acha que tudo é sobre ela. Então, a prática mais simples é pausar. Pausa uns minutos. Se ouve seu corpo. Tem dia que vai vir alguma coisa, tem dia que não vai. Mas vai criando esse hábito, porque você vai aprendendo a se autocontrolar, a controlar a sua mente. Então, é ter uma autorregulação. Se autorregular. Se autorregular. Eu sempre brinco assim, que na escola a gente tem hora que a gente tem vontade de brincar de roxinho com as crianças, né? Porque... Que é isso? Enforcar. Muito bom. Em casa também. Dá uma vontade de brincar de roxinho, mas não pode. Então, essa autorregulação, não só para o professor que chega ao extremo, né? Porque imagina você com 30 crianças na sala, cada um daquelas crianças querendo fazer alguma coisa diferente, Exato. sem regra, sem limite em casa, e chega dentro da sala, tem que se portar. Uhum. Então, é uma autorregulação que o professor tem que aprender para si, e tem que ensinar as crianças a ter essa autorregulação. Então, uma delas, que eu sempre brinco com a minha filha, é assim, ó. Cheira a florzinha, é só pra velhinha. Exatamente. Exatamente. E às vezes a gente tá tão nervosa que você vai ensinar e de repente você também tá se acalmando. Porque senão a gente vai no instinto da nossa criança, do nosso... Não, peraí. Então, é realmente aquele negócio, coisa que eu ouvia lá, meus pais falarem de conta até 10. Mas é conta até 10 mesmo. Porque você vai vendo que você começa a se ouvir, você começa a ouvir o seu corpo. Porque senão você entra num automático tão grande e você não sabe nem como é que você tá. E aí, muitas vezes, você se cobra de muitas coisas que, peraí, hoje eu não tô legal. Mas a gente não aprendeu isso, né? Sim. Então, como é que eu vou ensinar isso para uma criança se eu não aprendi? Então, começa sempre pela gente. Pode ser um momento que acorda, ou, deixei a criança na escola. Agora é aquele momento que tá silêncio na casa. Então, antes de você chegar em casa e já começar no tratorzão, de, vou trabalhar, eu vou fazer isso, vou lavar roupa, senta. Você não vai... As coisas não vão... O mundo não vai cair. Tá tudo certo se você parar 5 minutinhos. Começa um pouquinho, dali a pouco você fica 10. Dali a pouco você fala... Você vai criando esse ritual seu. E aí você vai vendo o quanto é importante parar. E muitas coisas que a gente quer fazer, muitos insights que a gente tem... Vem daí, desses momentos. Por que a gente tem ideia a hora que a gente tá tomando banho... Ou no sonho. Porque é a hora que a gente para, né? Porque senão a gente não para. E a hora que você tá tomando banho, você fala... Nossa! Fiquei o dia inteiro pensando em tal coisa. E agora me veio a resposta. Porque foi a hora que você parou. Você falando aí, eu lembrei na época da pandemia... que a gente começou no digital, aí veio, né, teve palestras de psicólogos e pessoas, né, trabalhando essa questão com a gente. Eu lembro que ela falava assim, ó, fecha o olho, vamos imaginar isso e aquilo. Gente, ali eu descobri que eu tinha uma mente turbulenta. Ela não parava. Exatamente. Gente, eu falava, eu não consigo conciliar com o que a mulher tá falando, a minha mente tá... E aí você fica, não, eu preciso prestar atenção no que ela tá falando. O que ela falou mesmo? Nossa, a gente já perdi, então. Aí a cabeça não para. Não para, menina. Então, assim, além de tudo isso, para pessoas como eu, assim, que é mega acelerada, então é um trabalho que vai ter que desenvolver, que não é no primeiro dia que você vai conseguir. Exatamente. Né? É algo que você vai ter que fazer constantemente. Se tornar um hábito, porque...
E isso daí nada mais é do que um ato de auto-amor com você. Do que, imagina, você acordar o seu filho. Vai, levanta, você tá atrasado. A criança vai chorar, não vai? Por que você não choraria? Por que você coloca o despertador lá e no soneca até na hora de você acordar? Daí você tem que acordar e tomar café correndo e fazer tudo correndo. E você quer ficar super bem e ser super zen e não ter problema nenhum. E aí você não vai gritar com seu filho. eu falo muito para as mulheres, para as mães que eu trabalho, pensa, o que você tá fazendo com você? Você faria com o seu filho? Então, por que você faz com você? Você colocaria o seu filho para fazer milhões de tarefas e sem pausa, sem descanso e 5 minutos de banho e aí você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Nossa, é desumano, não é? Mas você faz com você. Acaba não olhando para si, né? Então, quando um professor ou um pai está emocionalmente ferido, muitas vezes acaba transmitindo essa dor para os alunos ou os filhos. Então, como evitar esses traumas que se perpetuam de geração em geração, como a gente já falou aqui? E de que forma a terapia sistêmica pode ajudar a interromper esse ciclo? Olha, o trauma, eu sempre falo que a gente nunca vai deixar de causar traumas nos nossos filhos. A gente vai causar porque o trauma não é o que aconteceu, mas é a forma como ele viu. Então, eu posso hoje ter o maior conhecimento do mundo, de autoconhecimento, de neurodesenvolvimento. Eu sei como funciona o cérebro do meu filho. Então, eu vou falar assim, assim, assado. E aí, um momento que eu tô aqui trabalhando e ele vem me mostrar alguma coisa e eu não dou a mínima atenção, ali ele pode ter se sentido rejeitado. Então, trauma a gente sempre vai causar. O que a gente tem que fazer é tentar minimizar. E não se autocobrar. Porque eu vejo muitas mães também que começam nesse processo, que começam a se entender, entende o que acontece com os filhos também, e aí vem uma culpa muito grande. De, ai meu Deus, eu fiz tudo isso com meu filho. Não, peraí, você estava inconsciente. A partir de agora, se você continuar agindo algumas vezes de certa forma, aí realmente é consciente. Mas é sempre olhar para si. Olhar primeiro para sua criança. Como foi você? O que você ouvia? Como você foi tratado? Como era a relação pai e mãe? Porque é isso que vai ditar tudo de qualquer pessoa. Outra coisa também, né, relacionado a isso, às vezes os pais, as mães principalmente, elas querem super proteger as crianças de uma forma que ela acaba não deixando a criança vivenciar ou saber o que seria certo ou errado. E aí a criança, futuramente, ela vai sofrer. Sim. Porque ela não aprendeu. E é muito interessante, vamos supor, num exemplo desse. Como é que a gente trabalha isso na terapia sistêmica? A gente olha para essa mãe e fala: quantos anos tem essa criança que tem esse medo de acontecer tal coisa? Sei lá, da criança brincar no parquinho e cair. E é essa mãe que não deixa a criança brincar sozinha. Quantos anos tem essa criança interior dentro da mãe que tem esse medo e que passou por algum trauma, ou porque foi muito protegida, ou porque não teve proteção nenhuma, não teve olhar nenhum, e hoje ela quer passar isso adiante. Então, é sempre olhando para essa criança do adulto. A experiência que eu vivenciei na escola foi quando eu fazia faculdade e eu fazia o estágio. Então, tinha uma criança que ela não sabia subir e nem descer a escada. Então, cada degrau que ela descia um pé, descia o outro, segurava no corrimão. No recreio, essa criança não sabia correr. E aí, como eu saía mais cedo,
a professora ficava na sala, eles não tinham saído, os pais estavam chegando. E eu chegava também junto com os pais e eu via quando o pai pegava a criança e quando ele deixava. O pai e a mãe, eles não deixavam ele subir, ela subiu um degrau. Então, quando você vê esse contexto, você vê que essa criança, ela não brinca, ela não corre, ela não faz um monte de coisa, e isso influencia no desenvolvimento motor dessa criança. Total. Então, quando você acha que você está super protegendo, que você está ajudando essa criança, pelo contrário, você está piorando. E isso vai crescendo, Vanessa, não sei se você concorda comigo referente a isso, mas assim, quando eu não dou autonomia para o meu filho, quando eu não deixo ele fazer determinadas coisas sozinhas, aí quando ele cresce, ele está totalmente dependente, Exato. né, para tudo. Para tudo. E isso vai dificultando muito no trabalho, na escola, em tudo que essa criança vai fazer. Porque ela não tem segurança nenhuma. Porque o que ela entende quando um pai e uma mãe super protege ela? Ela chega num ponto da vida dela que ela entende que, peraí, eu não sou capaz. Meus pais acham que eu não sou capaz de descer ou subir uma escada. Então ela cresce com uma insegurança tão grande de que eu não consigo. Sem meu pai e minha mãe eu não consigo. E é o que a gente vem vendo hoje muito. Dos jovens adultos levando pai e mãe para entrevista de emprego, pai e mãe para falar com o professor na faculdade. Por quê? Porque eles não têm essa segurança sem o pai e a mãe. Porque não foi passado isso para eles. Por que não foi passado isso para eles? E aí é olhar lá na dinâmica do pai e da mãe. Sim. No fundo, maioria das vezes é porque eles não tiveram isso. Então eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Inconscientemente eu não concordo com meu pai e minha mãe e eu quero fazer diferente. Só que quanto mais eu quero fazer diferente, mais eu faço igual. Então, não é ser melhor ou pior do que o pai e a mãe. É simplesmente ser você. Sim. É fazer do seu jeito. Com certeza. Do que você concorda, do que faz sentido para você. Vanessa, se você pudesse deixar uma mensagem direta para os professores exaustos e os pais que se sentem perdidos, como a gente está falando aqui, qual seria essa mensagem? Seria para procurem ajuda. Não queiram fazer tudo sozinhos, porque a gente tem esse símbolo de força de que você dá conta sozinha, né? A mulher forte é a mulher que faz tudo e equilibra 1000 pratinhos. Então, se tá difícil em casa, procura ajuda. Se tá difícil na escola, gestores, procurem profissionais que vão trabalhar isso nos seus funcionários. Porque todo mundo sai ganhando. Fica leve para todo mundo, cada um fica no seu lugar. O professor fica com o papel de professor, os pais ficam com o papel de educadores, os filhos ficam tranquilos, podendo só ser criança. Bacana. E você também atua na área da saúde mental empresarial. Quais semelhanças você percebe entre os desafios enfrentados pelos professores e também pelos líderes e colaboradores de empresas? Eu vejo muito profissionais que estão sobrecarregados de muitas funções. Por quê? Porque não confiam, não sabem delegar. Então, eu quero que minha empresa cresça, mas eu não consigo soltar o controle. Porque eu preciso que tudo esteja no meu controle para funcionar. Porque eu tenho a crença de que se o gado... Como é que é aquele ditado de que o gado só engorda com o olho do dono? E aí eu não consigo soltar. Só que eu não consigo ser 1000. Certeza. E aí eu vou acumulando questões e vou prendendo o desenvolvimento da empresa. Porque tem que estar tudo na minha mão. E aí eu não dou conta. E aí eu quero fazer tudo e não faço nada direito. E aí esses empresários, empresárias, são as pessoas que estão sempre trabalhando. Em casa tá um caos, o casamento tá falido, os filhos estão perdidos. Porque a pessoa quer abraçar tudo. Por quê? Porque em algum momento na vida dela, ela sentiu alguma insegurança. E ela teve que crescer muito rápido, ela precisou tomar esse controle. E aí hoje, delegar para ela é muito difícil.
Então, Vanessa, para concluir, você pode falar brevemente sobre as suas redes sociais, explicando como que as pessoas podem contratar você, além de informações dos tipos de atendimento que você oferece, como agendar uma consulta ou uma contratação dos seus serviços. Então, fique à vontade. Obrigada. Hoje eu tô nas redes sociais como Vanessa Correia, o Instagram, TikTok, e hoje eu trabalho com o indivíduo, sempre o foco no indivíduo. Antes de trabalhar um todo, a gente vai sempre olhar para o individual da pessoa. Então, quem quiser na escola, uma dinâmica com a escola, quem quiser em casa, ou individual, o foco é sempre olhar para essa dor dessa criança. Então, pode entrar lá nas minhas redes, tem lá, entrar em contato, e a gente conversa e a gente vai olhar de forma individual. O que é melhor agora? Não adianta eu impor, você tem que estar num grupo de mulheres, você tem que estar nisso, se não é a prioridade agora. Então, a gente vai fazer algo personalizado de acordo com a sua principal demanda agora. E aí, o restante vai fluindo. Obrigada, Vanessa, por esse bate-papo aqui no ACRcast. Tenho certeza que foi bem fluido nossa conversa e que possa ter ajudado aos pais ou aos professores. E por aqui, gente, a gente sempre tem profissionais que vêm aqui falar do seu trabalho e como eles podem agregar com a educação. Então, fique ligado e até o próximo vídeo.